Olá, tudo bem? Eu tenho uma pergunta para fazer a você. É possível haver unidade na diversidade? Pastor Osmar, e uma igreja, é possível estar desunida? Será que pessoas que foram lavadas no sangue de Cristo ainda vão ficar pensando de forma egoísta? Algumas pessoas acham que ir para a igreja significa a solução dos seus problemas. Aí chega na igreja e descobre que também tem problemas. E aí, ela permanece ou sai da igreja? Eu acho que é melhor permanecer e permitir que o Espírito Santo mude e transforme a nossa vida. Essa é a dúvida que nós temos para o estudo de hoje. Você pode nos ajudar. Continua aí. Olá amigos, que bom estar novamente com você, conectado conosco no Estudo Central, esse canal de informação, de estudo da Palavra de Deus, que toda semana está aqui aberto para você. Se você ainda não é inscrito nesse canal, faça isso agora, ative os sininho e também compartilhe esse link com mais pessoas. É muito bom saber que sempre, toda semana, podemos contar com a sua audiência. Eu não estou aqui sozinho e nessa temporada, uma temporada especialíssima, eu estou com Luiz Gonçalves. O Luiz, seja muito bem-vindo, que bom que você teve essa oportunidade, nós tivemos a oportunidade de estar com você nesse projeto especial. Muito obrigado, pastor Osmar, o prazer é meu estar aqui do seu lado. Eu já conheço o pastor Osmar há muito tempo, é um grande homem de Deus e nós já trabalhamos juntos muitas vezes e estamos aqui juntos nesta temporada onde estamos estudando esse tema tão maravilhoso da lição da escola sabatina. E a gente quer partilhar com você algumas ideias interessantes. Muito bem-vindo, viu? É bom Obrigado. Estar aqui de novo com você. São muitas histórias, né? E tem histórias também, as pessoas que estão entrando em contato conosco. Que pena que eu não vou poder ouvir a sua história, mas eu quero aqui fazer menção a duas pessoas que entraram em contato conosco, Luiz. O Wander Henriques, de Matias Barbosa, Minas Gerais. Ele está conectado conosco. Deus te abençoe, Wander. E Manuel Messias, de Mossoró, Rio Grande do Norte. Será que tem alguém mais? Tem alguém de Brasília, por exemplo, que está conectado conosco, não? Tem sim, pastor, tem sim. Tem pessoas de Brasília. Eu quero mandar um abraço para o Juan, quero mandar um abraço também para a Beatriz, que são pessoas que eu conheço e que acompanham os nossos conteúdos aqui do Estudo Central. Olha só, muita gente, né, Luiz? Muita gente. Pastor, você não imagina o alcance que tem esse programa, esse canal da Igreja Central. Eu digo porque às vezes as pessoas assistem a gente, mas nem todo mundo manda mensagem, então você não sabe de onde são essas pessoas. Mas hoje não tem mais fronteiras. É verdade. Com internet, né? Vai longe, né? Exatamente. Nós estamos aqui sentados e tem gente aí conectado aí no conforto do seu lar, no carro, na empresa, assistindo a gente. É muito bom saber que você está aí. Muito bem, estou aqui com o nosso manual de estudos desse trimestre e o tema geral está aqui, ó. Cristo em Filipenses e Colossenses. Se você ainda não fez a sua assinatura, na bio aí você vai encontrar o endereço aí, o site da CPB, Casa Publicadora Brasileira, e pode fazer a sua inscrição. Você ter aí, ó, o ano inteiro, esse estudo aqui que nós estamos usando, sempre usamos aqui no Estudo Central. E o tema dessa semana, que é a semana 4, passa muito rápido, unidade por meio da humildade. E o verso para memorizar, eu só vou ler depois da oração. Você pode fazer a oração? Claro que sim. Vamos então orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, que alegria estarmos aqui para estudar a Tua Palavra. Pedimos sabedoria, pedimos que o Espírito Santo nos ilumine e que seja um momento conforme a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Diz assim em Filipenses, capítulo 2, verso 2. Completem a minha alegria, diz Paulo, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Parece que o verso para memorizar já vai dar uma introdução, assim, uma ideia do que está acontecendo. Parece que nem tudo são flores em Filipos, né? Realmente, pastor, nem tudo são flores lá em Filipos, nem tudo são flores na nossa cidade, nem tudo são flores nas nossas comunidades e também nas nossas famílias e no nosso dia a dia. Seria bom se tudo fosse maravilhoso. Não é. Mas um dia será. Um dia teremos a eternidade, tudo será. Mas aqui está o desejo de Paulo. O que me chamou a atenção logo no título do quarto tema é que ele fala que a unidade por meio da humildade. Pastor, realmente a humildade é um fator de unidade.
Porque quando dois não quer, Dois não quer, quando um não quer, dois não briga. Exatamente. Quando um não quer, dois não briga. Então, quando você demonstra humildade, você baixa o tom da voz, você escuta mais, você evita uma série de conflitos. E isso produz unidade. Até o silêncio, né? Quando a pessoa fala e você não fala, a pessoa fica refletindo. Você gosta de falar muito? A Bíblia diz que é mais sábio ouvir do que falar. Então, o silêncio muitas vezes é a melhor resposta. Então, você como introduziu o tema dizendo assim, nós introduzimos o tema, né? Nem tudo são flores na comunidade, mas até crente também tem briga, tem dificuldade. Então, quer dizer que a igreja de Filipos não era diferente da minha igreja de Sorocaba, ou da igreja das Mangueiras, ou da igreja de Brasília, de Mossoró, seja lá onde for. Então, crente também tem problema? Infelizmente, pastor, todos estamos sujeitos a problemas porque estamos no contexto de um grande conflito. E a lição fala que a força está na união, mas também a desgraça está na desunião. Uhum. Só que existem dois tipos de uniões que eu queria destacar assim, só para ampliar um pouco o nosso leque. Quando o povo do mal se uniu, fez a Torre de Babel. Uhum. Mas quando o povo de Deus se uniu, teve o Pentecostes em Jerusalém. É verdade. É verdade. Então, a união tem força, tem muita força. E quando Paulo faz essa citação em Filipenses 2:2, quando ele fala assim, completem minha alegria, façam isso, façam aquilo, sejam unidos, tenham o mesmo pensamento, sejam assim, sejam assado, ele está dizendo assim, eu sei o que eu estou pedindo para vocês. Uhum. O segredo da vitória está aqui. Uhum. Você quer uma igreja que volte a viver o que aconteceu no Pentecostes? É assim. Você quer viver uma igreja cheia do Espírito Santo? É assim. Você quer uma igreja que vibre com a pregação do Evangelho? É assim. Uhum. Então, Paulo está dando aqui, pastor, o norte, o direcionamento para que a igreja seja uma igreja realmente que faça diferença na comunidade. Uhum. É isso aqui que pode... Estou errado, pastor? Não, está certíssimo. E é uma carta curta, a carta aos Filipenses. E logo, você citou o verso 2, que é o introdutório. No verso 3... que é a parte de domingo, ele diz assim, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. É o verso 3. Então aí ele já entrou no problema, olha, eu estou sabendo que vocês se converteram, mas com a minha ausência, vocês estão aí buscando vanglórias, atrás de cargo, de posições, de supremacia, e não é esse o espírito que há em Cristo, nem havia em mim. Não é esse, e aqui parece que revela uma das maiores decepções de Paulo, né? Uhum. Para ele foi uma decepção. Uhum. Pastor, você como um pastor evangelista, eu também sou evangelista, uma coisa que decepciona a gente é quando você passa num lugar, faz um trabalho de evangelismo, planta uma igreja, estabelece uma comunidade de fé, e depois de um tempo você percebe aquela igreja ou aquela comunidade cheia de desavenças, de conflitos, aquilo dói no coração da gente. E aqui a gente percebe que, sem dúvida, foi sem dúvida uma grande decepção para Paulo perceber que a igreja que ele fundou e amava profundamente estava sendo afetada por rivalidades e discórdias. Já imaginou? Aí Paulo, ele tinha pressa na pregação do evangelho, ele precisava corrigir a rota para que a igreja cumprisse o papel que é a evangelização. A igreja só tem um papel nessa terra, salvar pessoas, evangelizar. E aí a lição vai trazer aqui as soluções que Paulo vai apresentar, né? Que ele vai apresentar 6 soluções. Isso é interessante. 6 então, soluções. Você pega a sua lição e anota, e se não tiver a lição, pega um computador, um celular, ou um papel e uma caneta e anota, né, pastor? Então, já pegou, lá vai a primeira. Olha o que Paulo fala, exortação em Cristo. Então, Paulo destacou o exemplo de Cristo como uma motivação poderosa. Ou seja, o que eu apresentei para vocês foi Cristo, porque quando vocês me veem, essas coisas boas que vocês estão me vendo, é Cristo. Sejais meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, primeira coisa, exortação em Cristo, né? Porque o testemunho de Cristo é muito poderoso. Qual foi a segunda coisa que ele colocou aí? Foi a consolação de amor. Jesus revelou o amor divino e deixou o seguinte mandamento, que vocês amem uns aos outros assim como eu vos amei. Que coisa, hein? Que coisa maravilhosa. Consolação no amor. Amor é a base de tudo. É a base de tudo. Eu preciso ter empatia, eu amo a outra pessoa, né? Entendo, compreendo a outra pessoa. E qual é o terceiro, pastor? O terceiro, ele já disse assim, ó, comunhão do Espírito. Não é só estar junto, mas estar juntos no Espírito. A presença do Espírito Santo promove unidade entre os cristãos, como vemos na Igreja Apostólica. Você tem Atos 2:42 até o 47. E é interessante
que o evangelismo está presente em tudo isso. Porque no verso 47, dessa sequência de como viviam os cristãos primitivos, os primeiros cristãos de Atos 2, 42 a 47, diz assim: e acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Então, quando eu tenho comunhão no Espírito, eu dou a permissão para Deus, através de mim, alcançar o não crente. Isso aqui é interessante. É interessantíssimo. Né? Muito interessante. Pastor, e não para por aí, porque tem a quarta palavra, a quarta sugestão, dica, solução que Paulo traz, que é afeto. Uma palavra pequenininha, afeto. Essa característica divina foi revelada na vida de Cristo. Na vida de Cristo, sendo ilustrada nas parábolas do bom samaritano, do filho pródigo, entre outros. E aí ele vai para a quinta, que é compaixão. Olha só, seguindo o exemplo de Jesus, seus seguidores também são chamados a agir com misericórdia. Olha só, quando eu erro, o que é que eu gostaria de receber? Misericórdia. Você, quando está errado, tudo que você quer é que as pessoas te compreendam e te perdoem. Mas por que você não faz isso e eu não faço? Quando as pessoas me devem ou erram para comigo. Então eu preciso entender que Deus é compassivo para comigo e eu preciso ter compaixão para outra pessoa. E como é que ele fecha essa argumentação dele, Luiz? Ele mostra a importância da unidade. Unidade em pensamento, anota aí, unidade em pensamento. Essa unidade de pensamento não quer dizer que todo mundo tem que pensar exatamente igual, mas tem que ter uma linha de pensamento doutrinária, uma visão doutrinária e uma visão básica com base na Bíblia, que não pode ser quebrada. Isso não é fácil também, né? Porque eu preciso fazer o que nós estamos fazendo aqui agora, debater, discutir no campo das ideias. Das ideias. Não é? Não levar para o pessoal, ele não gosta de mim, por isso ele não concordou comigo. Mas eu posso respeitar o seu ponto de vista e nós vamos... Com certeza. Trabalhar. Então aí é possível a unidade em pensamento, em amor e propósito. E pastor Osmar e amigos, olha o que diz aqui o nosso texto. É difícil imaginar uma forma mais enfática de destacar a importância da unidade do que estas palavras do apóstolo Paulo, que diz: tenham o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Então ele coloca Jesus como parâmetro. Jesus é como aquele ponto de referência. Se Jesus não fosse a referência, isso viraria uma bagunça. Porque a unidade seria baseada em quê? E em quem? O afeto está baseado em quem? E a exortação seria baseada nas ideias minhas ou nas suas ideias? Então, Cristo é o ponto central. Então, no estudo central, Cristo é o ponto central. Então, se Cristo é o ponto central, nele você encontra o parâmetro para ter essa unidade que Paulo tanto queria para a igreja de Filipe. E aí a lição vai avançando, né? É um trabalho muito bem feito de quem produz essas lições, né? Porque você viu o problema aqui no domingo e a solução já aparece na segunda. Na segunda. Você pegou isso aí? Não. Já viu sua lição em segunda? Ó, a fonte da unidade. Aí você vê Filipenses aí 2, 3 e 4 e vai dizer assim o 4, ó: não tenhais cada um em vista o que é propriamente seu, senão tenham cada qual o que é dos outros. Olha só, olha que coisa. Luiz, que coisa maravilhosa. Ele já deu antídoto. Não, vocês precisam a viver em comunidade. Olhe o outro, vê o sentimento do outro, tem empatia, se coloca no lugar do outro. Porque se eu for pensar só em mim, as coisas vão ficar difíceis. E é assim no seu casamento, é assim na igreja, é assim na sua vida profissional. Talvez esse seja o impedimento que você tenha, de não ter empatia, de não viver as coisas em comunidade, de se isolar, porque você leva para o pessoal as críticas ou qualquer coisa que as pessoas façam. Isso também estava afetando a igreja. E aí Paulo trabalha esse tema aqui e diz assim a lição: mesmo que não concordemos, ouvir com empatia é tentar entender o ponto de vista do outro. É o primeiro passo para construir confiança em uma comunicação saudável. Ouvir. Não custa ouvir, mesmo que você não concorde. Né? Mesma coisa que entrega um material que você não quer, pegue o material, mesmo que depois esse material você não dê tanto valor, mas ouça, dê a oportunidade à pessoa de se manifestar. É isso que Paulo está querendo dizer? É isso que Paulo está querendo dizer. E ainda na linha de pensamento que você colocou, é possível ter unidade na diversidade. Ou seja, nós não precisamos deixar de ser nós mesmos para estarmos unidos. Então você pode ter uma união entre povos de nações diferentes, que têm culturas diferentes,
ainda assim é possível ter a unidade. Porque a unidade que Paulo está colocando aqui, embora a base aqui seja Filipos, mas ele está apresentando uma mensagem universal. Aqui são princípios universais. Então você pensa, como é que pode haver uma unidade entre brasileiros, ou melhor, vamos colocar por continentes, americanos, africanos, asiáticos, Oceania, outros continentes que têm culturas completamente diferentes. É possível ter unidade? É possível. Quando você tem Cristo como referência. Quando você tem a Bíblia como livro base. Aí é possível. Paulo, pastor Osmar e amigos, mencionou a unidade que o Espírito Santo dá. E essa unidade traz paz que une o povo, paz que une o povo de Deus. E quando houver conflitos na igreja, o Espírito Santo pode acalmar as tensões e nos levar à unidade, promovendo harmonia. Então, na hora de uma tensão, na hora de um conflito, de uma desavença, de discordância de ideias, o que tem que acontecer é o seguinte: não é partir para acirrar mais os ânimos, é parar e orar. Parar e orar. Porque é na oração que o Espírito Santo vai atuar e vai agir no caso de uma comunidade que está passando por conflitos. E quando a gente pensa em oração, a gente pensa também na oração como um monólogo, que eu vou falar e pronto. Mas você já pensou na oração como escutar Deus? Parou, ficou em silêncio e deixou Deus responder? Então, aqui Paulo está dizendo, você tem que orar, fala com Deus, mas também ouça a sua esposa, ouça o seu adolescente, ouça a sua igreja, ouça seu colega de trabalho, tenha empatia e vive em comunhão. Aí a lição vai avançar. Aqui nós trabalhamos e agora vem chumbo, hein? A gente trabalhou até agora nas questões internas, mas agora a lição vai trabalhar de que o ambiente externo, principalmente hoje, também vai trazer aqui implante mental ou cirurgia mental. Mas aí esse assunto do implante ou da cirurgia que nós vamos trabalhar agora, ele vem justamente... Interessante a sequência, porque aqui nesse tema de segunda, está mostrando exatamente o seguinte: unidade na diversidade. Você pensa, você ora, você tem que ser livre, mas tem que estar unido. Né? Agora, na lição seguinte, há uma tentativa de tirar nossa liberdade até de pensamento. Você dizia o título aí, né, pastor? Exatamente. E eu te interrompi. Implante mental ou cirurgia mental? Então, hoje nós estamos vivendo no tempo das ideologias. Hoje, a internet é uma bênção. Eu estou conectado com você, nós estamos conectados com você por causa da internet. Então, tem muita coisa boa que chega, mas também tem muita coisa ruim. E Paulo já escrevia, né? Examinar de tudo e retende o que é bom. Veja a fonte, de onde procede essas coisas. Então, ele vai trabalhar aqui a lição dizendo assim, quando nos deixamos absorver pelas mídias, olha só, a maneira de pensar do mundo começa a influenciar a nossa mentalidade e adotamos este padrão de pensamento, porque alguém vestido de paletó e gravata disse para você que isso foi abolido, porque alguém vestido de jaleco disse que esse remédio serve, porque alguém que aparentava riqueza do lado de um Porsche disse que sabe como você deve ganhar dinheiro. E você se afasta dos caminhos corretos da palavra do Senhor. Então aqui nós temos um problema, e Paulo, mais externo, né, que a Bíblia vai apresentar aqui, né? Engano. Sim. Pastor Osmar e amigos do Estudo Central, hoje as empresas, as startups, o mundo digital está trabalhando terrivelmente, sabe para quê? Para colocar chip na mente das pessoas, para fortalecer a ideia do IA, do inteligência artificial. E hoje, se você não tomar cuidado, tudo que você faz, você é ouvido por alguém está te ouvindo, e há uma ideia de trabalhar para controlar a mente humana, para você ser controlado pelas máquinas, para você virar um ciborgue, um robô, algo do tipo. O controle mental, diz a lição, pode não estar muito longe assim. Controle mental. Então, existe uma disputa, meu amigo, para controlar a nossa mente. E o conflito se dá na mente. Se dá na mente. A quem eu vou obedecer? A quem eu vou escutar? Esse é o conflito. Né? Agora, Deus fala, eis que estou à porta e bato, e dá a chance para nós escolhermos. Mas do lado de lá, do lado do adversário, há uma tentativa de invasão. Então, você citou aqui a questão de controlar ou não controlar a mente. Nós precisamos vigiar, tomar muito cuidado, para que a gente possa ter uma mente limpa e saudável através da Bíblia. A Bíblia Sagrada,
deve ser a sua base, deve ser a sua estrutura. Cuidado para você não ser dominado por ideias espúrias e externas. Senão a gente vai fugir da Bíblia e aí está a nossa derrota. E a lição fecha aqui falando sobre engano, trazendo do hebraico a palavra kov, e diz que essa descrição dessa palavra quer dizer claramente que é uma estrada irregular. Você pode tropeçar a qualquer momento. Isso é interessante, né? A gente precisa ter cuidado. E aí a gente vai avançando, e para a parte de quarta-feira nós temos a mente de Cristo, e começa de uma forma introdutória, apresentando uma frase de Muhammad Ali, ou Cassius Clay, né? Que era o nome original dele, um grande lutador de boxe, um dos maiores. Ele dizia, eu sou o maior. E aí a lição vai contrastar com Cristo, né? Que vai dizer assim, eu me submeto, Cristo se submeteu. E o cristão parece que fica com essa luta dentro de um ringue, né? Ora ele quer fazer a vontade da carne, ou ele quer fazer a vontade de Cristo, porque na verdade é o único domínio que a gente tem, o livre-arbítrio, é para escolher quem vai nos dominar. Alguém vai dominar você. Ou o Lúcifer, o diabo, ou Jesus Cristo. Um vai forçar a entrada, como o Luiz acabou de falar, e o outro solicita a sua permissão para mudar a sua vida. Então aqui eu preciso ter a mente de Cristo. Aí nós vamos entrar em Filipenses de novo, agora nos versos do capítulo 2, versos 5 a 8, a Bíblia diz que ele se esvaziou. Isso é muito profundo. Muito profundo. O princípio da grandeza é tornar-se pequeno. E quem pensa ser o maior tem que ser o primeiro a servir. Jesus é o maior. O maior não é Muhammad Ali. Jesus é o maior. E sabe o que ele fez? Lavou os pés de Judas. Sabe o que mais ele fez? Lavou os pés de Pedro. Sabe o que mais ele fez? Quando ressuscitou, se apresentou primeiro a uma ex-prostituta. Viu o que é grandeza? Grandeza é aquele que ama e que serve. Jesus se misturava com os pecadores. Isso é princípio de grandeza, pastor Osmar. Não é a prepotência humana. Jesus, então, está claro aqui. E nós devemos ter o mesmo sentimento que Jesus teve. Jesus é nossa referência. Ter a mente de Cristo significa o seguinte, anda com Cristo e você vai ficar parecido com Ele. Se você for morar na Bahia, ficar muito tempo na Bahia, você vai voltar falando igualzinho os baianos. Mas se você for para o Rio Grande do Sul e morar entre os gaúchos, vai voltar falando gaúchês. Se for para Minas Gerais e morar em Minas, vai voltar falando mineirês. Se ficar em São Paulo, no interior de São Paulo, vai falar paulistano, o estilo paulistano. Se for para o Rio, vai voltar falando como carioca. Se for para os Estados Unidos, vai falar inglês. Se for para o Japão, vai falar japonês. Se for perto de Jesus, vai ser parecido com Jesus. Que coisa, hein? Que coisa maravilhosa. E a lição aqui fala então dessa mente de Cristo. E é interessante como os organogramas hoje empresariais ainda mantêm um método piramidal. A pirâmide nunca saiu, apesar do Egito não ser mais uma potência há muitos anos. Jesus vem e também utiliza a pirâmide, só que invertida. Você quer ser o maior? Você vai para o topo. Só que o topo da minha pirâmide é lá embaixo. É lá embaixo. Então você serve. Que coisa, né? É a liderança servidora que Cristo trouxe para nós. Então, fechando agora nosso estudo, o mistério da piedade, que ele se tornou servo, né? E aqui Paulo vai trazer para nós, em Filipenses capítulo 2, os versos 6 a 11, ele vai trazer aqui um hino. É praticamente um hino, né? O hino de Filipenses, Paulo explorou essa humilhação de forma mais detalhada do que em qualquer outro texto das Escrituras. O ponto 1, ele diz assim, existindo na forma de Deus. A palavra morfê, forma, indica sua natureza divina, mostrando que Jesus era igual ao Pai. Que coisa maravilhosa. Extraordinário. E para emendar nesse pensamento, ele se esvaziou. Jesus se esvaziou. Ele precisava se esvaziar? O que é original não se desoriginaliza. Não é? Então o que é que ele... E o interessante é que ele se esvazia sem perder nada. Pois então, é aí que está meu questionamento. Não é? Ele não perdeu sua onisciência, sua onipresença, ele velou essas coisas para se fazer igual. Igual. É o que o grego vai trazer, alos, né? Fazer igual. Olha que coisa maravilhosa. E a lição fala que o mistério
o mistério de que Jesus deixou de lado suas prerrogativas divinas para se tornar verdadeiramente humano e ser tentado como nós, é espantoso, pastor Osmar. Ele se humilhou, diz aqui o texto também. Se humilhou ao assumir a natureza humana. Jesus passou de uma posição de supremacia universal, que é tudo que a gente quer, a gente só quer subir. A gente esquece que subir para Cristo é descer, né? Para a de total servidão, contrastando completamente com o desejo de Lúcifer. Lúcifer lutou para subir lá e Jesus lutou para descer aqui a posição. E eu conheço muitas pessoas que falam assim, jamais vou me humilhar. É, exato. Jamais vou me humilhar. Pensa que eu sou besta? Não já escutasse isso? Pensa que eu sou bobo? Eu sou cristão, mas Mas não sou bobo. Então, se pisar no meu calo, eu vou rodar a baiana. É ou não é? Hein, meu, meu povo? Você sabe que eu sou de Salvador, né? Eu vou rodar a baiana. Não levo desaforo para casa. É isso mesmo. Bateu, levou. Bateu, levou. E Jesus é tão extraordinário, né? Que ele não só ensinou teoricamente, mas ele fez, ele viveu. Ele é o exemplo. E outra, hein? Ele foi firme, fiel, até a morte. E morte de cruz. Não havia forma mais humilhante, pastor, de morrer do que aquela que foi escolhida por Jesus. Em praça pública, não havia nenhum tipo de lençol, ele estava nu. Sozinho, humilhado, as pessoas entre dois ladrões. Jogavam pedra, cuspiam, e ele morreu de braços abertos ali. E aí eu lembrei, sabe de quê? Mateus 10, 32. Aquele que me confessar diante do meu Pai, eu confessarei diante do meu Pai que está no céu. Mas aqueles, o verso 33, que não me confessar diante do meu Pai, eu também não confessarei. Eu não sei se você tem timidez em glorificar e colocar o nome de Deus hoje publicamente. Sabe qual é a melhor maneira de fazer isso? Ser batizado. Você não foi batizado ainda? Você tem vergonha do tanque batismal? Porque vai molhar seu cabelo. Porque as pessoas podem rir se você escorregar. Seus amigos vão dizer que agora você virou crente e não vão querer mais andar contigo. Pensa no Calvário. Entre dois ladrões havia uma cruz que era sua. Cristo não teve vergonha de você. Cristo assumiu o amor que ele tem por você publicamente e disse, eu te amo e vou dar a minha vida morrendo em seu lugar. Que coisa maravilhosa. Luiz, como a gente pode encerrar essa lição? Pastor, as suas palavras praticamente já encerraram essa lição, mas com a sua humildade em me permitir falar um pouquinho mais, eu quero fazer um chega mais perto para você, meu amigo, e para você, minha amiga. O chega mais perto de hoje é o seguinte: sabe por que Jesus morreu de forma tão humilhante? Sabe por que Jesus foi tão piedoso? Sabe por que Jesus fez o que fez, indo até a cruz e passando por tudo que ele passou e não saiu da cruz? Ele podia sair da cruz? Podia. Ele podia levantar a mão e matar todos os soldados? Sim, poderia. Ele poderia acabar com todas as pessoas que estavam maltratando-o? Com certeza poderia fazer isso. E por que não fez? Por que não desistiu? Sabe por quê? Por você. Por sua causa. Foi o amor por você que levou Jesus até a cruz. E é por você que ele ressuscitou. E é por você que ele intercede. E é por você que ele vai voltar. Eu pergunto, esse Jesus que não desistiu de você, não merece que você também não desista dele? Por que desiste dele? Por que se afastou da igreja? Por que parou de estudar a Bíblia? Por que parou de estudar a lição da escola sabatina? Por que se afastou? Volte hoje. Venha agora. O pastor Osmar lhe convidou para você se batizar. Deus está te chamando para você renovar sua fé, fortalecer sua comunhão, manter-se unido à palavra de Deus e à igreja e se preparar para o grande encontro com Jesus nas nuvens dos céus. Amém. Vamos orar então? Senhor nosso Deus, muito obrigado pela oportunidade que temos de estudar juntos a sua palavra. Nós vimos coisas maravilhosas, vimos que precisamos ter o mesmo Espírito que houve em Cristo. Então, nos ajude a termos a coragem de nos esvaziar, de viver em humildade e permitir que o Senhor enalteça-nos na presença dos anjos, nas mansões celestiais. Continue conosco. Essa pessoa que hoje recebeu o convite do batismo,
que ela se decida, que ela retorne, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, Luiz, por essa participação aqui especialíssima, por essa interação maravilhosa. E muito obrigado a você também. A gente se vê no nosso próximo episódio. Até lá.